amém? Creio que o Senhor já está falando conosco desde o início do culto, desde o momento que nós propusemos em estar aqui esta noite para cultuar o Senhor. Com certeza o Senhor está falando aos nossos corações. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus Pai, Deus poderoso, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, por esse dia. Agradecemos o Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste, ó Pai. Por mais um dia, pela misericórdia do Senhor que se renovou nas nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, Senhor. E eu que acredito e creio, Senhor, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações, para nos fortalecer, para nos dar direcionamento, ó Pai, para que venhamos alcançar as nossas vitórias, vencer as nossas guerras. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, que eu seja um instrumento do Senhor, que o Senhor possa me dar sabedoria, me capacitar, para que eu venha conseguir transmitir, Senhor, a palavra do Senhor, a vontade, o propósito do Senhor para os nossos corações nesta noite, ó Pai. Por isso, ó Pai, desde já eu te agradeço. E também, Senhor, ó Deus, na autoridade que o Senhor nos dá, ó Pai, nós rejeitamos, nós anulamos, repreendemos toda interferência do mal, tudo aquilo que queira atrapalhar, Senhor, ó Pai, de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Que o nosso coração, Senhor, ó Pai, esteja aberto com a terra fértil, ó Pai. Que nós venhamos sair daqui nesta noite, ó Pai, ó Deus, com desejo, com propósito do nosso coração, de colocar em prática, ó Pai, a palavra gloriosa do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido pela igreja do Senhor, e glória a Deus por isso. Aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos estar meditando a partir do versículo 1. Aleluia. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele fala uma parábola. Ele ensina através de uma parábola. Nós sabemos que a parábola é uma forma de ilustrar uma verdade. É uma forma de trazer a atenção daqueles que ouvem para uma verdade. É uma forma de fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que Ele está ensinando. Amém, irmãos? E Ele disse assim: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ele de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardiam para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos? Aqui nós vemos o Senhor nos ensinando através desta parábola, e como tem o texto, o dever de orar sempre e não desistir. E aqui ele começa a nos falar a importância de estar sempre falando com Deus, sempre conversando com Deus, sempre abrindo o coração para o Senhor,
sempre falando as lutas, as dificuldades, as adversidades, a que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos. E nós vemos aqui que o Senhor começa falando sobre esse dever de estar ali sempre falando com o Pai, sempre abrindo o coração com o Pai, e nunca desfalecer, e nunca desanimar. Creio que cada um de nós conhecemos a nós mesmos, sabemos como é a nossa vida, e nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós deparamos com circunstâncias na nossa vida, nós deparamos com dificuldades nas nossas vidas, e nós começamos a buscar o Senhor, começamos a falar com Deus, mas devido ao passar do tempo, devido às circunstâncias do dia a dia, nós paramos, nós desanimamos, nós paramos com aquela intensidade, quando que a palavra nos orienta a estar sempre ali falando com o Pai, sempre ali conversando com Deus, que orar sempre é estar falando, é estar ali conversando com o Pai, expondo a situação. Ele começa a falar aqui desta mulher, desta viúva, que ia ali ter com o juiz, porque o juiz era a única solução para que ela tenha a resposta, para que ela viesse a alcançar o objetivo que ela precisava. E ela deparou com uma dificuldade, porque esse juiz, como a palavra fala aqui, era uma pessoa arrogante, não temia ninguém, não respeitava ninguém, uma pessoa poderosa. Mas essa mulher, com a sua simplicidade, ela ali insistia, ela ali falava com ele, por quê? Porque ele era a solução para ela, ele era a resposta dos problemas dela. E o Senhor nos fala esta palavra, irmãos, para que nós venhamos buscar o Senhor, porque a nossa solução é Jesus, a nossa resposta é Jesus, a nossa solução está no Senhor. Está em quê? Está em orar ao Senhor. Está em quê? Está em falar com o Senhor, dialogar com o Senhor. A palavra nos orienta a estar sempre falando com o Senhor, aquela circunstância que nós estamos enfrentando, aquela luta, aquele momento difícil, é momento de estar falando com o Pai, é momento de estar expondo para o Senhor, ainda que a resposta não veio, ainda que a solução aparentemente não veio, mas nós devemos estar ali falando com o Senhor. Por quê? Porque é a nossa solução, porque é Ele que vai mudar a nossa história. Esta mulher, ela persistiu, ela insistiu, ela não desanimou. Nós podemos trazer para a nossa memória o juiz falando: não vou julgar a sua causa, não, eu não tenho tempo para você. Mas ela continuou insistindo, ela continuou. Por quê? Porque ela precisava daquela resposta. Ela precisava que aquela situação na vida dela mudaria. Mas nós, irmãos, nossas vidas, tem situações na nossa vida, irmãos, que nós temos que persistir. Nós temos que persistir em orar, em falar com o Senhor. O Senhor está muito ocupado? Não, mas nós muitas vezes estamos muito ocupados. Muitas vezes nós não queremos parar para tirar esse momento de insistência, de perseverança em falar com o Senhor, porque quando nós estamos orando, quando nós estamos perseverando em oração, as cadeias caem, as barreiras caem, a começar dentro de nós, a começar por nós, dentro do nosso interior, irmãos. E muitas vezes é cômodo ir empurrando a situação, não enfrentar a situação. Mas esta viúva, ela não quis empurrar a situação, ela precisava que a sua história fosse mudada, ela precisava de uma resposta, e muitos que estão aqui nesta noite, precisam de uma resposta do Senhor, precisa do mover do Senhor, e o direcionamento, irmãos, para cada um de nós é o que? Continue orando, continue falando com Deus, continue falando com o Senhor, expondo para o Senhor esta situação, este problema, seja ela enfermidade, seja ela um problema na família, seja ela um problema financeiro, mas é falar com o Senhor, é expor para o Senhor, irmãos, é persistir. Por quê? Porque a solução está no Senhor, porque a resposta está no Senhor. O Senhor, Ele é todo poderoso, o Senhor tem poder para mudar qualquer situação, mas o que vai depender, irmãos, é se nós vamos persistir, é se nós vamos continuar buscando ao Senhor, se nós vamos continuar crendo que o Senhor vai mudar a nossa história,
que o Senhor vai mudar a nossa situação. Por quê? Por que essa mulher não desistiu? Por que essa viúva não desanimou? Porque ela acreditava, irmãos, que o juiz ia mudar a situação dela. E não é diferente, irmãos, com cada um que está aqui nesta noite. Nós temos que continuar acreditando e confiando que o Senhor muda a nossa história, que o Senhor, Ele vai intervir na nossa situação, que Ele vai mudar a nossa situação. Mas para isso, depende de cada um de nós continuar falando com Deus, continuar crendo que o Senhor vai responder, irmãos, porque nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. E nós vemos aqui no decorrer dos versículos, versículo 4: e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Aqui nós vemos que, devido à insistência desta mulher, devido à perseverança desta mulher, devido a ela acreditar e precisar que aquela situação dela fosse mudada, irmãos, ela persistiu. E que nós devemos aprender com esta mulher, que situações na nossa vida, irmãos, vai mudar quando nós persistimos em buscar ao Senhor. Quando nós persistimos, irmão, em buscar a resposta do Senhor. Quando nós continuarmos acreditando que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai transformar, isso vai nos levar a buscar o Senhor, isso vai nos levar a buscar o Senhor, a buscar o Senhor, a buscar o Senhor cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque cada vez mais que nós falamos com o Pai, cada vez mais que nós aproximamos do Senhor, o Senhor vai mudando a situação, Ele vai mudando a nossa história. Essa mulher, ela precisava, e ela insistiu, e ela perseverou, até que quebrantasse o coração deste homem, e ele resolveu mudar a história dela. Um homem limitado, e o nosso Deus, Ele é ilimitado. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, mas o que Ele nos ensina é o quê? E o que Ele trata com nós é o quê? Que muitas vezes nós estamos parando no meio do caminho, muitas vezes a vitória está perto ali, estamos quase alcançando a nossa vitória, quase alcançando a nossa bênção, quase alcançando a nossa cura, mas nós paramos porque nós começamos a olhar ao lado, olhar as circunstâncias, nós começamos a olhar as dificuldades. Essa mulher, se ela tivesse olhado para as dificuldades, olhado para o não desse juiz, ela tinha voltado para sua casa. Não, vou viver dessa forma, não vou ter minha causa julgada, vou viver dessa forma. Não, ela precisava e ela acreditava que ela tinha que insistir para a situação mudar. E não é diferente, irmãos, conosco. Nós temos que continuar acreditando no Senhor, que vale a pena estar aqui nesta noite, que vale a pena buscar ao Senhor, que vale a pena dobrar o joelho e falar com Deus, e falar com o Senhor, porque Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em mudar a nossa história, mas depende de nós, irmãos, como que nós vamos buscar, como que nós vamos continuar perseverando em buscar ao Senhor. Versículo 6: e diz o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Quantas vezes, irmãos, nós clamamos ao Senhor? Será que nós estamos clamando para que a situação se mude? A situação da nossa vida, o momento, a dificuldade que nós estamos enfrentando, a luta, a dor, o problema, será que nós estamos clamando ao Senhor dia e noite? Como nós temos aqui na palavra, irmãos, é um exemplo. Será que nós estamos insistindo em buscar o Senhor para que essa situação mude? Será que nós estamos perseverando em buscar mudança no Senhor?
Ou nós passamos para outra situação. Não, o Senhor não vai resolver essa situação. Vou passar para outra que talvez Ele resolva. Não resolveu. Vou passar para outra. Não, irmãos. Nós temos que focar na situação e buscar o Senhor e perseverar até que o Senhor responda, até que a mudança aconteça, porque Ele fala que Ele tem prazer em abençoar. Porque nós vamos acumulando lutas, acumulando situações não resolvidas, situações, respostas não atendidas pelo Senhor, não por causa do Senhor, porque o Senhor está pronto para abençoar, o Senhor está pronto para mudar a nossa história, mas é porque nós paramos no caminho, é porque nós paramos de perseverar, nós paramos de buscar ao Senhor, nós paramos de insistir contra a nossa situação, contra o nosso problema, irmãos. Quando nós paramos, nós estamos de certa forma falando que o Senhor não pode nos abençoar. Quando nós desistimos, irmãos, nós estamos falando que o Senhor não pode nos abençoar. Quando que o Senhor pode nos abençoar? Quando que o Senhor quer nos abençoar? Quando que o Senhor, Ele tem prazer, Ele agrada, irmãos, em abençoar, em transformar vidas. Mas nós limitamos a ação de Deus na nossa vida, porque nós paramos de perseverar, porque nós paramos de buscar ao Senhor. Muitas vezes demanda um esforço da nossa parte, demanda, irmãos, esse momento. Nós queremos essa mulher, ela saía de sua casa, ela ia até o juiz, ela ia até aquele homem, deparar com aquele homem, enfrentar aquela situação, falar com aquele homem, pedir para ele julgar a causa. E o que nós temos que fazer, irmãos, é enfrentar as nossas lutas, enfrentar os nossos problemas e falar em nome de Jesus, essa situação vai mudar, e falar: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda esta causa, Senhor, traz cura para a minha vida, me cura dessa situação, e perseverar e buscar no Senhor o direcionamento para alcançar a vitória, para alcançar a resposta do Senhor. Porque essa mulher, o que ela fez? Ela foi, ela perseverou, ela insistiu, ela bateu na porta, ela insistiu. E o Senhor espera, irmãos, que nós sejamos pessoas perseverantes, que se persevera, que não desiste no meio do caminho, que não entrega os pontos, que não se rende. A igreja tem que ter essa característica. Por isso que ele fala essa parábola, por isso que ele ensina nessa palavra o dever de orar sempre e não desfalecer, não desistir. O dever que cada um que está aqui nesta noite, de estar orando, de estar falando com o Senhor, de estar enfrentando a sua luta, enfrentando a sua dificuldade, mas falando com o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Só o Senhor pode mudar esta situação, só o Senhor pode mudar a minha história. E perseverar, irmãos, nós não temos de como ir para outro lugar. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. Só o Senhor tem resposta que satisfaz o nosso interior. Porque muitas pessoas têm algumas respostas externas, mas o Senhor, Ele tem a resposta que vai satisfazer plenamente o nosso interior, plenamente a nossa vida. Muitas vezes nós alcançamos algumas vitórias, algumas respostas das pessoas que são passageiras, mas o Senhor tem resposta eterna, resposta que muda a nossa vida, muda a nossa trajetória. Porque, irmãos, quando nós alcançamos do Senhor uma vitória, nós somos mais fortes e nós temos mais força para perseverar no Senhor, para buscar o Senhor. Eu creio que quando essa mulher alcançou a resposta deste juiz, ela saiu ali uma mulher mais forte, mais poderosa, e que não é diferente, irmão, com cada um de nós, quando nós alcançamos a bênção do Senhor, porque nós perseveramos em buscar ao Senhor, porque nós abrimos mão de coisas que tinham que ser largadas de lado para chegar a perto do Senhor. Nós saímos mais fortes no Senhor. É isso que o Senhor quer, irmãos, com cada um de nós, que quando nós perseveramos, é como se nós estivéssemos exercitando o quê? Exercitando a nossa fé no Senhor, exercitando a nossa esperança no Senhor, irmão. Ainda que o problema pareça difícil,
Ainda que a situação pareça impossível, o Senhor nos orienta a perseverar. Não, persevere, 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 porque o Senhor tem resposta. Porque o Senhor não é um juiz injusto, iníquo. O Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é amoroso, e Ele conhece e contempla cada um que está aqui nesta noite. Ele conhece a nossa dificuldade, Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a sua dor, mas Ele espera que você continue crendo, acreditando. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, que depressa lhes trará resposta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor, depressa, rapidinho, vai nos atender, vai nos abençoar, desde o momento que nós continuamos a perseverar, desde o momento que nós continuamos a clamar por Ele, a pedir por Ele. Mas Ele fala: quando porém o Senhor vier, vai nos achar crendo, vai nos achar acreditando nele, vai nos achar confiando nele. Porque, irmãos, as pessoas que param no caminho, nós sabemos, nós conhecemos muitas pessoas que serviam ao Senhor, que andavam com o Senhor, mas pararam de perseverar, pararam de buscar ao Senhor e desistiram. Quando a pessoa desiste, começa a desistir, às vezes uma pequena luta, uma pequena dificuldade ali, e por falta de perseverança da nossa parte, por falta de clamar pelo Senhor, as coisas não acontecem. Aí se para pelo caminho, se desiste, e vai ali acumulando uma série de frustrações, uma série de derrotas, não por causa do Senhor, mas por nossa causa. Aí desiste, aí para de quê? De crer no Senhor, para de confiar no Senhor. Ele não tem seus objetivos alcançados. Quando o Senhor nos fala, irmãos, Ele fala na palavra dEle. Se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, dia e noite, Ele depressa nos fará justiça. É a palavra do Senhor, é o que está escrito na palavra do Senhor, é o que está aqui escrito, irmãos. É a orientação que o Senhor está dando para cada um que está aqui nesta noite. A luta que você está enfrentando, a luta que eu estou enfrentando, a nossa vitória, a minha vitória, vai depender de quê? Da minha perseverança em alcançar a resposta do Senhor. Vai depender da minha perseverança em buscar ao Senhor, em clamar pelo Senhor, pela intervenção do Senhor. Aí sim nós vamos ver o agir do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria, nós estamos já quase encerrando, Marcos 5. Melhor dizendo, Marcos 9. Marcos 5 mesmo, irmãos, amém? Marcos 5, a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Aqui nós vemos outra situação de alguém que perseverou em lutar para alcançar o seu objetivo, para alcançar sua cura. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e gastando tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a piorar. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás
entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Amém, irmãos? Aqui nós vemos uma mulher também que lutava contra uma situação, que lutava contra uma enfermidade. E nós vemos aqui que ela não lutou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ela ali lutou 12 anos, lutando contra uma situação. Mas o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo também uma pessoa persistente. Eu vejo alguém que buscava pela sua cura, buscava pela sua solução. Porque a Bíblia narra aqui que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com a medicina da época, com aquilo que poderia ser a solução para ela naquela época. E ela buscou, e ela insistiu, e ela perseverou, gastou tudo quanto tinha, mas ela não conseguiu a sua cura. Mas a Bíblia fala que ela, ouvindo falar de Jesus, ela ouvindo falar daquele que poderia responder, trazer a cura, daquele que poderia transformar a vida dela. E como ela tinha essa característica, irmãos, de buscar, de não desistir, porque se fosse uma pessoa que desistisse, ela ia falar: não vou lá não vou não, Jesus está passando ali, Jesus está curando as pessoas, mas eu não vou não. Já fui nos melhores médicos, já gastei tudo que eu tinha, não aconteceu nada, eu não vou. Não, ela falou: não, se eu pelo menos tocar nas vestes deles, eu serei curada. Porque ela tinha e ela queria ser curada, porque ela queria a resposta para a sua vida. Então ela foi até Jesus e tocou. Nós sabemos a dificuldade que ela enfrentou para tocar em Jesus, mas ela enfrentou a dificuldade e tocou em Jesus. Por quê? Porque ela queria a resposta para a sua vida, ela queria a sua cura. E nós conhecemos, irmãos, ela não viu nada falando de alguém que tocou em Jesus e foi curado. Ela não viu, mas ela creu no poder do Senhor. O que é diferente, irmãos, de cada um que está aqui, nós vimos na palavra, nós ouvimos essa palavra várias e várias vezes, que alguém teve fé e tocou em Jesus e foi curado. Essa mulher não tinha visto sobre isso, ela não sabia nada disso, mas ela teve fé, ela conheceu e viu o poder em Jesus. E trazendo para cada um que está aqui, nós temos a palavra do Senhor. Nós constantemente estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então nós temos que agir com mais fé ainda, porque nós temos mais orientação ainda do que esta mulher, irmãos. Nós recebemos mais da palavra do Senhor do que esta mulher. Então é necessário que cada um que está aqui nesta noite, irmãos, persevere e creia. Se tão somente nós tocarmos em Senhor, Ele muda a nossa história. Se tão somente nós perseverarmos em buscar ao Senhor, Ele muda a nossa história. E é o que nós temos que fazer, é perseverar, irmãos, é continuar crendo, porque no versículo 34 desse mesmo capítulo, Jesus fala para a mulher, e Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A fé dela fez ela perseverar, ainda que ela tinha gastado seus recursos, ainda que tinha gastado tempos e tempos da sua vida, mas ela continuava buscando pela sua cura. Ela não desistiu, ela continuava buscando. Quando ela ouviu falar que a solução estava passando, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela: se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Irmãos, nós temos ouvido falar de Jesus constantemente. Nós temos ouvido falar do Senhor constantemente. Foi falado aqui hoje que Ele muda a tua história, que Ele muda a tua vida, que Ele muda a minha vida. Nós louvamos ao Senhor. Nós estamos recebendo palavras dia a dia. Então é exigido de cada um de nós que venhamos crer que verdadeiramente o Senhor fala o que Ele fala na palavra, que Ele fala aquilo que nós louvamos, irmãos, que Ele faz, que Ele opera, que Ele transforma. Nós temos que continuar crendo no agir do Senhor.
Porque senão, irmãos, nós vamos parar, nós vamos desfalecer no meio do caminho. Nós vamos desistir de buscar o Senhor. Quando o Senhor nos fala, continue me buscando. Continue perseverando em me buscar. Continue perseverando e acredite que o Senhor muda a história. Acredite que o Senhor traz cura. Porque se eu desistir que o Senhor vai me curar, irmãos, eu vou parar de buscar. Eu vou parar de perseverar. E quando que o Senhor nos ensina e nos fala, irmão, continue perseverando. Continue acreditando, irmãos. Continue confiando no Senhor. Porque com certeza as respostas vão chegar. O Senhor vai mostrar o que Ele faz nas nossas vidas. Vai depender de cada um de nós, do nosso comportamento, das nossas atitudes, com tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque não é falta de receber, irmãos. Porque não é falta de receber. Não é falta de ouvir o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? E diante disso, diante do que nós ministramos, gostaria de convidar aqueles que se sentiram no coração de estar dando um passo de fé, de vir aqui à frente para receber a oração. Vamos estar ungindo com óleo. Vamos estar orando. Os pastores, diáconos vão estar orando, ungindo com óleo. É algo que nós fazemos sempre, irmãos. Mas nós temos que continuar fazendo. E que cada um de nós, irmãos, cada um de nós, nós possamos ir para a nossa casa, mas com esse pensamento de perseverar. E crendo que o Senhor pode fazer algo extraordinário. A sua cura pode acontecer agora. O Senhor pode te curar agora. O Senhor pode trazer resposta agora. Porque o Senhor é Deus de já. Porque o Senhor é Deus que opera. Comece a perseverar. Perseverar em